Olá, meus queridos, a gente vai começar a segunda parte daquelas aulas de acentuação gráfica que eu havia prometido que a gente faria, né? A gente trabalhou um pouquinho em sala de aula até a segunda parte, agora no vídeo vou disponibilizar para vocês também a segunda parte das aulas, que se referem às regras de acentuação gráfica de acordo com as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos lá. Tudo isso aqui que eu estou passando a gente já viu tanto em sala quanto naquele primeiro vídeo, então a gente vai dar continuidade aqui. Esse vídeo vai ser mais curto, tá, gente? Aí na terceira parte do vídeo eu vou trabalhar as regras especiais de acentuação gráfica, tá bom? Vamos lá, só tomando aqui as regras referentes às oxítonas. Da mesma forma, acentuam-se oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens. E também de tongos abertos, el, ei, oi. É bem basicão, então é só a gente ter em mente essa regra em relação às oxítonas, que não é uma regra tão complicada assim. E é basicamente isso. Quais oxítonas que eu deverei acentuar? Quais oxítonas que eu deverei acentuar? Então, as terminadas em A, E, O, em, ens. E os de tongos abertos, el, ei, oi. Olha os exemplos aí, ó. Palavra sofá. Como é que eu devo proceder? Primeiro eu verifico, pego a palavra, verifico qual que é a posição da sílaba tônica. Sílaba tônica, relembrando, é aquela sílaba mais forte na palavra, aquela que se prolonga mais quando você fala a palavra. Então, para você não ter nenhuma dúvida em relação à sílaba tônica, eu recomendo que você fale a palavra assim, alongando ela, né, para você verificar qual que é a sílaba que se prolonga mais. Por exemplo, na palavra sofá, observa a setinha aí, ó. Sofá! É aquela sílaba que se sustenta mais. Então, sendo a última sílaba, a gente sabe que é oxítona. O que a regra de acentuação gráfica diz? Palavras oxítonas que tenham a terminação A ou AS, E ou ES, O ou OS, em e ens, elas deverão ser acentuadas. As outras não. Então tá aí, ó. Por isso que sofá é acentuado. Por que sofá é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em A. Por que será é acentuado? Porque uma oxítona terminada em A. Por que ninguém é acentuado? Oxítona terminada em em. Só para relembrar, aqui nessa parte final fala bem assim. O monossílabo terminado em O é acentuado assim como a oxítona terminada em O. Pó e cipó. Do mesmo modo como dói e herói são acentuados por serem respectivamente um monossílabo tônico e uma oxítona terminada em ditongo aberto. Fica bem fácil, né? Se a gente tem na cabeça, por exemplo, monossílabos tônicos que deverão ser acentuados, terminados em A, E, O, acrescentado ou não de S. E os ditongos abertos, el, ei, oi. E para as oxítonas funciona também, repetindo uma parte da regra dos monossílabos tônicos. A, E, O, e acrescenta em e o plural de em, que é ens. E os ditongos abertos. E aí vamos agora para a regra das paroxítonas, gente. O que acontece com as paroxítonas? A gente tem várias terminações aqui, ó. Vão ser acentuadas paroxítonas terminadas em L, I e S, N, U, US, UM, UNS, UNS, ONS, né? Ou ON, ON, R, X, AN ou ANS, ANS ou AN, PS e ditongo oral, seguido ou não de S. Então, assim, antes de falar de todas essas terminações, vamos analisar o ditongo oral e lembrar, ditongo oral, encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Toda vez que tu tiveres uma palavra paroxítona que terminou em ditongo oral, você vai acentuar. Olha aqui, área, série, história. Vamos lá analisar a história. História. Pô, percebi que ela é paroxítona. A regra diz: se terminar em ditongo oral, eu vou acentuar. Terminou em ditongo oral aqui, ó. Iá. Olha o I e o A que ficam juntos na mesma sílaba. Aí eu acentuo. Tá certo? E aí, essas outras terminações aqui, professor, como é que a gente vai fazer para memorizar todas elas? Justamente por conta da complicação de memorizar todas elas, que eu estava explicando também em aula presencial com vocês, que existe uma questão importante a gente analisar. É uma relação que existe entre a regra das oxítonas e das paroxítonas. Elas não se misturam. Se eu tenho uma paroxítona terminada em L, eu acentuo. Terminada em S, eu acentuo. Terminada em N, terminada em US, assim por diante. Todas as outras paroxítonas que terminarem com outra terminação que não esteja dentro dessa regra, eu não acentuo. E o que é engraçado é o seguinte, é que todas as outras terminações que não sejam essas que estão na regra, são basicamente
as terminações que estão dentro da regra das oxítonas. Então, assim, você não precisa saber todas as terminações das paroxítonas. Você só precisa lembrar qual é a regra de terminações para as oxítonas. Qual que é a regra de terminação para as oxítonas? Oxítonas terminadas em A, E, O são acentuadas. Se eu tiver oxítonas terminadas em US, M, eu não vou acentuar, porque foge à regra das oxítonas. A mesma coisa acontece com as paroxítonas. Se eu tiver uma paroxítona terminada com a regra das oxítonas, terminada em A, terminada em E, terminada em O, terminada em ENS ou em, aí eu não acentuo. Vamos analisar aqui rapidinho essas palavras aqui, ó. Aí voltando aqui, oxítona. Tem algumas palavras aqui oxítonas que são acentuadas e outras que não são acentuadas. Vamos lá? Olha só, a palavra ali. Por que a palavra ali não foi acentuada? Aí a gente lembra da regra das oxítonas. Oxítonas terminadas em A, E, O são as únicas que podem ser acentuadas. Oxítonas terminadas em A, E, O, em, ENS. Por que ali não é acentuado? Porque não terminou com nenhuma dessas terminações aí da regra. Arroz, a mesma coisa, não terminou nem A, nem E, nem O, nem EN, nem ENS. Agora, analisando essa palavra aqui, baú. Baú foi acentuado, mas não terminou nem em A, nem E, nem em O. Por que foi acentuado? Aí entra uma regra especial que a gente vai explicar mais pra frente, que tem a ver com o hiato. Você vai acentuar a segunda sílaba do hiato se ela vier isolada. Se você tiver um hiato, a segunda sílaba do hiato, se ela tiver isolada, você acentua. Então ela não segue a regra geral das oxítonas, mas segue uma regra especial referente aos hiatos. Cipó já entra dentro da regra das oxítonas. Por que eu acentuei? Porque terminou em O. Podia ser cipós também que eu acentuaria. Crochê seguiu a regra das oxítonas, acentuei justamente por isso. Cupom, não acentuei por quê? Porque não terminou nem A, nem E, nem O. E assim por diante. Depois vocês deem uma olhada aqui nessa lista para vocês verificarem as que se encaixam dentro da regra das oxítonas e aí por isso vão ser acentuadas e as que não se encaixam na regra e por isso não vão ser acentuadas. Aí vamos dar uma olhada nas paroxítonas para vocês verem como é que uma regra não se bate com a outra. A gente tem a palavra acordo. Vamos analisar acordo. Qual que é a sílaba tônica da palavra acordo? Sílaba tônica da palavra acordo é o cor. Quer dizer, essa palavra então é paroxítona. Qual que é a regra das paroxítonas que deverão ser acentuadas? As terminadas em L, US, um monte lá. Só que eu sabendo a regra das oxítonas, eu já elimino todas as palavras paroxítonas que vierem com a terminação das oxítonas, porque essas eu não vou acentuar. Entendeu? Por quê? Porque a terminação da oxítona ela serve para a regra das oxítonas. Ela não vai servir para a regra das paroxítonas. Por isso que acordo não vai ser acentuado. Porque é uma paroxítona que terminou em O. Só que O está dentro da regra das oxítonas. E por isso que acordo, sendo paroxítona, não é acentuado. Açúcar. Por que açúcar vai ser acentuado? Açúcar, aí você vai observar. Tem a explicação por que não seria acentuado. Não terminou nem A, nem E, nem O, nem EN, nem ENS. Então, eu vou acentuar. Ó, terminou com R, está dentro da regra das paroxítonas. Álbum terminou em UM, está lá dentro da regra das paroxítonas. Por que azeitona não é acentuado? Azeitona não é acentuado porque terminou em A. E A está dentro das terminações, dentro da regra de acentuação das oxítonas. Bônus, olha aí, bônus acentuado. Então observa aí, gente, ó, todas as palavras paroxítonas, que basicamente todas, né, com exceção das que tem a regra especial que a gente vai estudar depois, mas todas as paroxítonas que tem a terminação que só serve a regra das oxítonas, essas paroxítonas não são acentuadas. O resto todo vai ser acentuado. Olha aqui o outro exemplo aqui de regra especial, a palavra ciúme. Por que ciúme é acentuado, professor? Ciúme terminou em E. Isso aí está dentro da regra das oxítonas e por isso eu não deveria acentuar sendo paroxítona. Por que eu acentuei? Justamente porque tem uma regra especial em relação aos hiatos. A segunda vogal do hiato, se ela vier isolada numa sílaba, eu acentuo. Tá aqui, ó. Isso aqui é um hiato. Se o, né? O U ficou isolado, acentuei então. Engraçado, a mesma coisa, ó. Putz, essa terminação é das oxítonas, então eu não acentuo. Tá certo, gente? Ó,
Eu quero que depois vocês analisem, deem um pause no vídeo e analisem o porquê que algumas palavras paroxítonas foram acentuadas e por que outras não foram. E vocês vão perceber que as que não foram acentuadas é porque vieram com terminações referentes a oxítona, e aí não se bate. E aí a gente sabe que todas as proparoxítonas elas são acentuadas. Por quê? Porque as proparoxítonas da língua portuguesa são poucas, né? A gente tem poucas proparoxítonas na língua portuguesa. E daí as pessoas que formularam essa regra, né, de acentuação gráfica, elas definiram o seguinte, uma regra geral para as proparoxítonas. Como a gente tem poucas, a gente vai acentuar todas as proparoxítonas. Então tá aí, ó, âncora, ângulo, antídoto. Lembrando, proparoxítona é aquela palavra cuja antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Então, âncora, ângulo, antídoto, árvore, básico, certo? Sem mistério, né, gente? Então, assim, ó, eu vou encerrar essa aula por aqui, era bem facinho mesmo. Qualquer dúvida em relação a esse conteúdo, você volta um pouquinho no vídeo, tenta compreender isso que eu estou explicando. Se você tiver alguma dúvida sobre essa explicação, você chega comigo no WhatsApp ali que eu estou disponível para tirar mais dúvidas. Eu vou trabalhar com mais exemplos, vou tentar tirar essa dúvida de você que ainda não está entendendo essa parte, tá bom? Mas aí a gente trabalhou aqui as regras gerais, a regra das oxítonas, dos monossílabos tônicos, das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Para o próximo vídeo eu vou trabalhar com vocês as regras especiais. Uma das regras especiais, inclusive, eu já coloquei aqui para vocês, que é a regra do hiato. Beleza, gente? Então, obrigado aí pela atenção e é isso aí.